Quem crê que Deus já falou conosco? Toda vez que eu venho aqui, eu subo aqui nesse púlpito com muita reverência, muito temor. Eu peço a Deus que confirme no meu coração a palavra. E não foi diferente nessa noite. E eu sei que Ele está aqui, que vai falar comigo, vai falar com você hoje. Eu tive pensando qual era a palavra de hoje. E foi interessante que parte da palavra eu já havia preparado na semana passada. E eu usar o mesmo texto, ia pregar algo parecido do que eu preguei em Goiânia na semana passada. Mas aprove a Deus que a gente mudasse alguns. Houve uma mudança de planos da parte de Deus. E Ele me deu um sonho. E Ele me deu um sonho que eu estava pregando uma outra palavra. E era até um texto do Ed René Kivitz. E eu resolvi ser audacioso e tentar reproduzi-lo para vocês nessa noite. Tem um recado que eu queria dar para todos os líderes de grupos de conexão antes de começar a palavra. Só para não cortar aqui o ensejo. Mas pedir a todos vocês que trouxe o relatório, que colocasse num gasofilaço que foi colocado ali debaixo do extintor. Tem um gasofilaço especial. Você deposita o relatório da reunião dessa semana. Amém? E eu, voltando ao contexto aqui, eu queria falar sobre amizades, né? Falar dos verdadeiros amigos. E Deus me tocou sobre esse texto, sobre essa palavra, sobre esses amigos que caminham conosco e jorram nas nossas vidas. Nesse caso eu vou usar um texto de 1 Samuel, que me chamou muita atenção e eu queria trabalhar com vocês hoje. Um exemplo de como agem os verdadeiros amigos. E aqui nesse texto eu encontrei 5 condições em que esses verdadeiros amigos se apresentam para a gente. Uma vez no encontro de homens, aqui da igreja Shalom, nós tivemos uma palavra do Carlos Alexandre, e ele pregou a respeito de honrar as fontes. Essas fontes que muitas vezes jorram nas nossas vidas. E eu queria fazer isso também através dessa palavra. Como eu já disse, o texto se baseia num texto do Ed René Kivitz, e muito tem a ver com o que eu quero falar. E essas 5 atitudes de um verdadeiro amigo, normalmente tem para conosco. Eu gostaria de mostrar essas atitudes e honrar essas amizades. Honrar as fontes, de onde brotam essas águas vivas nas nossas vidas. Tem um texto de Jesus que muitos conhecem, outros não, em que ele encontra uma mulher num poço. E ali naquele contexto ele conversa com aquela mulher. E ele termina aquela conversa dizendo para ela assim, ó: quem beber desta água terá sede outra vez. Isso apontando para o poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que aquele que bebe da água da fonte do Espírito Santo vai jorrar de você essas águas vivas. Eu sempre brinco, às vezes dando aula, dizendo assim, quem já viu aquelas cascatas de champanhe, né, de taças, se coloca às vezes em casamento, e que coloca ali naquela cascata ali, derrama o champanhe na primeira, e a primeira vai derramando para a segunda, e assim por diante, todas elas vão transbordando. É assim o Espírito Santo na sua e na minha vida. Quando começa a jorrar de mim e de você, essa água viva. E são esses os amigos verdadeiros, que muitas vezes são fontes para a nossa caminhada cristã. E é nisso que eu quero focar nessa noite. E a fonte, como eu digo assim também, honrar fonte, eu não digo somente num sentido de nascente de água, mas eu digo também como origem, como princípio da nossa fé. Muitas vezes nessa caminhada a gente tem amigos que jorram na nossa vida e a gente passa a crescer e a caminhar porque eles derramaram em nós. Eu creio que Deus age no mundo espiritual colocando muitas vezes anjos para nos ajudar, né? Que nos socorrem e nos servem. Mas no mundo material Ele usa amigos, irmãos nessa caminhada. E são eles que materializam
essas fontes nas nossas vidas. Então é sobre isso que eu quero falar. E o texto que eu vou tomar por base é o texto que está lá no primeiro capítulo do livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 25. E é uma história que muitos conhecem, e eu vou ler na versão da mensagem, uma versão que eu gosto bastante, porque ela é mais simples de se entender quando se depara com algumas palavras. E ela fala justamente desse amigo espiritual através da vida de uma mulher, Abigail, que se põe diante de alguém, aqui no caso Davi e Nabal, e que vai trazer um ensinamento e muitas coisas que eu queria refletir com vocês hoje, porque eu queria honrar essas fontes. O texto lá está então, primeiro versículo, 1 Samuel, capítulo 25. Diz assim o texto, olha, eu vou ler um pouco longo, depois eu conto a história. O profeta Samuel havia morrido. Toda a nação prestou suas últimas homenagens a ele. Todos lamentaram sua morte e ele foi sepultado em sua cidade natal, Ramá. Enquanto isso, Davi continuou foragido, seguindo dessa vez para o deserto de Maom. Havia um homem em Maom que tinha muitos negócios na região do Carmelo. Ele era muito próspero, possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabritos. E era a época de tosquear as ovelhas no Carmelo. Ele se chamava Nabal. Era descendente de Calebe e sua mulher se chamava Abigail. A mulher era inteligente e bonita, mas o homem era bruto e maldoso. Em algumas versões fala tolo. Ainda no deserto, Davi soube que Nabal estava tosqueando suas ovelhas e enviou 10 rapazes com a seguinte instrução: vá até o Carmelo e procurem Nabal. Saúdem-no em nome de mim. Paz, vivam em paz, você e sua família. Paz para todos os que estão com você. Soube que está no tempo de tosquear ovelhas. Queremos que você saiba que quando os seus pastores estavam próximos de nós, não tiramos proveito deles. Eles não perderam nada do que era deles quando estavam conosco no Carmelo. Seus rapazes confirmarão isso, pergunte a eles. Agora peço que seja generoso para com os meus homens, permitindo que participemos da festa. Dê aos seus servos e a mim, Davi, seu filho, a quantidade de suprimento que desejar. E os rapazes de Davi transmitiram a mensagem a Nabal, mas o homem os rechaçou, dizendo: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ultimamente há muitos foragidos e forasteiros por aqui. Vocês acham que vou pegar pão, vinho e carne que acabei de abater dos meus tosqueadores e oferecer para homens que nunca vi e que ninguém sabe de onde vem? Os homens de Davi então retornaram e contaram tudo que Nabal havia dito. Davi então tomou uma decisão: preparem suas espadas. Todos, até mesmo Davi, puseram a espada à cintura e partiram. Eram 400 homens. 200 deles permaneceram no acampamento. Fecha aí por enquanto. Para quem conhece a história, aqui a gente vive um momento de nascimento do reinado de Israel. O primeiro rei ungido foi Saul, e Samuel ungiu o rei. E Saul foi o rei escolhido pelos homens, de família nobre também, boa família, né? Bom nascimento, um homem de posse, um homem preparado para aquilo, mas foi a escolha humana. E logo após o fracasso de Saul como rei, Deus mandou ungir a Davi, esse rei. E Samuel vai ainda buscar na família de Jessé esse rapaz. Chegando lá, ele não sabe quem é ainda. E no meio daquela escolha, ele achava que era um e não era. Deus fala para ele: é aquele menino. E é até interessante a história, porque o próprio pai já havia até esquecido. Passa todos os filhos e esquece do Davi. Quando Samuel já fala: Senhor, não tem mais nenhum, não. Deus fala: tem sim. E ele novamente pergunta para o pai do Davi, o Jessé: mas você não tem mais nenhum filho? Aí ele: tem um lá.
Então vocês imaginam, o pai esqueceu o filho lá. E é esse Davi que é ungido, Deus manda Samuel ungir Davi o rei. Só que ainda não era o tempo de Davi. E Davi é chamado, levado para então servir na corte do rei. A partir daí inicia-se aquela sua jornada, enfrentando Golias, como vocês sabem. E a partir daí ele começa uma série de desafios impostos para o rei, até ter que fugir desse rei, que com ciúmes queria matá-lo. Matá-lo porque ele foi ungido rei, para substituí-lo. E é esse profeta que começa contando nesse capítulo que havia morrido. O profeta que havia ungido o rei Davi. E ele já estava fugindo há 7 anos de Saul. Ele foge durante muito tempo. E aí o deserto, as cavernas, os vales eram a casa desse Davi, que vai juntando um pequeno exército de servidores. E esses servidores de Davi se tornam esses homens de Davi, que o servem ali e com ele lutam aquela guerra de guerrilha, de fuga. Porque Saul empreende todos os esforços para capturá-lo. E Davi está fugindo da ira do rei Saul. Davi se coloca ali naquele lugar. E quando ele vê esse homem de posses, naquela época existia um povo que chamava Tuaregues. Era um povo nômade que andava pelo deserto. E Tuareg em árabe significa salteador, né? E eles roubavam muitas das crias de outras posses e eles saqueavam muitas pessoas que moravam no campo. E Davi faz ali como um muro, protege aquele lugar, protege aquelas terras. E necessitado de como ele estava, ele pede então para que esse seu moço fosse lá pedir a esse Nabal, cujo nome e a tradução é tolo. Então você imagina ter um nome que já define a direção da sua vida, tolo, Nabal. E Nabal, esse homem rico, se recusa a entregar esses pequenos cuidados para Davi. Né? Imagina, 400 homens no deserto, numa situação que ele estava, ele precisava de comida, precisava de suprimentos. E aí nessa situação em que Davi se coloca. E aí quando ele tem essa negativa, ele resolve voltar lá. Falava, não, então agora vamos voltar até ali. Nesse interim, quando esses homens voltam, Davi então toma uma decisão. Eu vou voltar ali e não vai sobrar ninguém. Nesse meio tempo, um dos jovens pastores contou a Abigail, a mulher de Nabal, o que tinha acontecido. Ele disse assim: Davi mandou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele foi grosseiro com eles e os insultou. Acontece que aqueles homens sempre nos trataram muito bem. Nunca roubaram nada de nós, nem se aproveitaram da gente durante todo o tempo que estivemos no campo. Eles até serviram, olha só como ele fala assim, ó, eles até serviram como um muro de defesa ao nosso redor, porque nos protegiam dia e noite, enquanto cuidávamos das ovelhas. Faça alguma coisa logo, pois algo ruim vai acontecer ao nosso Senhor e a todos nós. Ninguém consegue convencê-lo, ele é intratável, teu marido, o Nabal. Abigail então não perde tempo, ela prepara 200 pães, 2 vasilhas de couro de vinho, 5 ovelhas prontas para assar, 5 medidas de grão tostado, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo, acomoda toda a carga em alguns jumentos. E ela diz assim aos seus rapazes: vão à minha frente preparando o caminho, eu seguirei logo atrás. Mas ela não disse nada para o marido, para o Nabal. Montada então no seu jumento, ela descia pela encosta da montanha, enquanto Davi e seus homens desciam pela outra encosta. Um grupo ao encontro do outro. E Davi falava assim: de nada valeu proteger os bens desse homem no deserto. Agora ele nos recompensa com insultos. É como levar um tapa na cara. Deus faça o que quiser com os inimigos de Davi, se até amanhã cedo eu deixar vivo um único desses da família de Nabal.
ele ia passar todo mundo à espada. Homem, mulher, criança. E aí eu parei e comecei a refletir justamente sobre esse texto hoje. Porque no meu sonho eu falava sobre esses amigos espirituais. Essa palavra fala sobre essas amizades espirituais. Fala dos verdadeiros amigos. Nesse caso, Abigail, a esposa de Nabal. Que mais, ou poderia muitas vezes ser um amigo ou uma amiga que nós temos. O que chama a atenção são as atitudes dessa Abigail em relação a Nabal e em relação a Davi. E era nisso que eu quero trabalhar hoje. E uma das primeiras atitudes dela em relação a Nabal mostra já essa atitude do verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo coloca-se vigilante sobre a nossa vida para nos advertir diante da insensatez. Diz assim o texto: assim que viu Davi, Abigail desceu do jumento e se prostrou aos pés dele com o rosto em terra, dizendo: meu senhor, sou eu a culpada de tudo. Deixe-me explicar. Ouça o que tenho a dizer. Não leve em conta a maldade de Nabal. Ele é o que o nome diz, tolo. Dele só sai tolice. E eu não estava lá quando chegaram os seus rapazes que o meu senhor enviou. Por isso não os encontrei. Invariavelmente, essas advertências acabam sempre vindo de amigos espirituais. Amigos que cuidam da gente e vão nos acompanhando e de repente ela chega e fala: desculpa, Davi, eu não vi, eu não prestei atenção nele ali. Porque nesse caso aqui, ela já estava acostumada com aquele homem. Então ela sabia que ela tinha que ficar de olho, porque ele logo fazia uma besteira. E muitas vezes nós precisamos de amigos que olhem para nós e fiquem de olho em nós, para que a gente não faça besteira. Abigail aqui, o tempo todo estava olhando e se preocupando com Nabal. Porque ela conhecia ele. Os bons amigos nos conhecem e sabem que em determinado momento, muitas vezes nós ficamos cegos. Nós não conseguimos enxergar as coisas direito e fazemos e cometemos tolices. Os verdadeiros amigos ficam de olho em nós. Não perdem a gente de vista. E quando a gente parte para um caminho errado, eles param a gente e falam: ô, culpa é minha. Eu devia ter prestado mais atenção em você. A culpa é minha. Deixei você sair sem uma palavra em uma direção. Quantas vezes você foi fazer alguma coisa e alguém veio e te advertiu? Não pense que isso foi acaso, mas Deus levantou alguém para falar na sua vida. Pode ser um amigo, um irmão, um parente. Mas é esse amigo que começa a trazer transparência para a sua mente nesses momentos em que eles estão escuros, que as coisas estão nebulosas para a gente e que a gente não está enxergando as coisas direito. São esses amigos que trazem novamente a sensatez. E o verdadeiro então amigo tem essa atitude de cuidar de nós, de estar atento para as caminhadas nossas e às vezes até para indícios de que a gente vai cometer algum erro. E no meio dessa caminhada ele para e fala para a gente: opa, peraí. Corrige o teu caminho, corrige a tua rota. Não é por aí. O verdadeiro amigo se põe vigilante por nós. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia os seus amigos. Provérbios 27, 17. Às vezes esse afiar, alguém já viu, né? Afiando ferro com ferro. Às vezes sai faísca, não sai? Às vezes machuca um pouco. E muitas vezes nessas correções de rota do amigo, a gente não gosta muito não, né?
Às vezes tem discussões, alguns desentendimentos. Mas como diz a palavra de Deus, o verdadeiro amigo nos afia em nós a Ele. O verdadeiro amigo vai nos aperfeiçoando, nos melhorando e nós a Ele. O verdadeiro amigo se preocupa em nos deixar melhores, assim como ferro com ferro se afia. Essa é a tarefa desse amigo. E principalmente em nós, cristãos, esse amigo espiritual. Esse amigo que trabalha em nós essas nossas dificuldades, esses nossos defeitos. Porque amigo mesmo é aquele que te conhece e mesmo assim gosta de você, não é? Aquele que sabe quem você é realmente e mesmo assim te ama. Isso é amigo. E é por isso que é muito importante que a gente nessa caminhada, principalmente a caminhada cristã, não se faz sem amigos. Jesus, num determinado momento, fala assim para os seus discípulos: olha, vocês já não chamam mais vocês de servos, mas de quê? De amigos. Aquilo era uma caminhada comum, era uma cruzada que ele levanta ali em Israel, para mudar a vida do homem em sua história. E ele escolhe 12 mais chegados. E são esses 12 que vão levar a sua palavra. São esses 12 que vão, nas suas dificuldades, vão melhorando a caminho, a andar passo a passo. É assim que começa a se desenrolar no projeto de Deus nas nossas vidas, as amizades. Reparem que no contexto bíblico ele vai mudando isso. E é a partir desse relacionamento de Jesus com os seus discípulos, na prova de amor que tinha para com eles, aceitando cada um do jeito que era, mas os transformando pela experiência com Deus. É assim que ele faz. E ele dá o modelo, e ele dá o exemplo. E é dessa forma que a gente deve caminhar. Um segundo ponto que eu gostaria de explorar também é que o verdadeiro amigo se põe entre nós e o mal que às vezes pretendemos fazer, e impede que você faça alguma besteira. Diz o texto, continuando: agora, meu Senhor, assim como vive o Senhor Deus e como vive ti, Deus o impediu de cometer essa vingança, que todos os seus inimigos e todos os que desejam mal ao Senhor tenham o mesmo destino que Nabal. Recebam esta dádiva que eu, sua serva, trouxe ao meu Senhor, e ofereça aos rapazes que seguem os seus passos. Ela pôs-se diante de Davi e falou: para! Não faz esse mal que você está pretendendo fazer. Não suje as suas mãos de sangue com este tolo. Ela se põe entre Davi e Nabal. Entre Davi e aquilo que ele ia fazer. Passar todo mundo ao fio de espada. E ela se coloca ali e fala: para. Por quê? Porque os verdadeiros amigos se colocam entre nós e o mal que pretendemos fazer. Sabe por quê? Porque o mal está em nós. É duro, né, ouvir isso, né? Mas olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 7. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero,
já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. É duro, né? É duro olhar para a gente e saber que esse mal nasce de nós. E o verdadeiro amigo espiritual é aquele que se põe entre nós e esse mal e fala: não faça isso. Não tome essa decisão. Não diga isso. Não faça essa escolha que você está pretendendo fazer, porque isso é um mal. E isso muitas vezes não vai respingar só em você, mas em muitos outros. Não faça isso. Quantas vezes a gente, de cabeça quente, quis fazer alguma coisa e Deus pega e manda esse amigo que fala: para, não faz isso, isso vai ser mal para você. Muitas vezes na minha caminhada, e a gente é uma caminhada difícil, não é uma caminhada fácil, mas Jesus não enganou nenhum de nós aqui, não falou que seria fácil. Aliás, quando alguém reclama que está difícil, o que ele diz? Olha, se você está achando assim a minha palavra muito dura, pode ir com eles. Ele não prometeu que ia ser moleza, que ia ser como empurrar bêbado em ladeira, tomar sopa de canudinho. Não era assim, não. Ele disse que seria difícil, mas para que nós tivéssemos o quê? Ânimos. Ou seja, plenos, cheios de quê? Dele. Para que a gente continuasse, porque não seria fácil. Mas prometeu: assim como eu venci, vocês vão vencer também. Esses amigos são essas pessoas que nesse instante param a gente, falam assim: opa, não dá esse tiro, não aperta esse gatilho agora não. E ajudam a gente a não desistir, porque a caminhada não é fácil mesmo, né? E é aquela coisa que o meu amigo Carlos Alexandre sempre fala: às vezes a gente quer parar da caminhada e esse amigo vem e fala: não, vamos lá, vamos mais um pouco, mais uma milha. Não faz isso que você está querendo fazer, não. Não para a sua caminhada, não desiste daquilo que Deus deu para você. Você quer descansar nele? Pois então continue persistindo. Não desista. E não vá sucumbir diante do mal, porque o mal e o pecado querem nos pegar. Eles querem tomar o lugar do Espírito Santo que habita em nós. E a carne quer vencer isso e quer nos levar para o pior destino possível. Terceiro, o verdadeiro amigo te lembra das promessas que existem sobre sua vida. Olha o que Abigail vai falar para o Davi: perdoe a minha audácia, Senhor, mas eu sei que Deus está preparando para ti um reino íntegro e duradouro, porque tu travas as batalhas do Senhor, e enquanto viver, nenhum mal sucederá a você. Olha que às vezes a gente, naquela caminhada de desânimo, encontra. O verdadeiro amigo lembra as promessas que Deus tem para a sua vida. E às vezes a gente se esquece diante da dificuldade. A gente para naquela caminhada e começa a desistir, sucumbir. E ele vem e levanta você e fala: opa, lembra daquela promessa que tem para você? Deus prometeu que vai te colocar naquele lugar. Deus prometeu que iria ser um reino duradouro, íntegro. Ou seja, Ele prometeu entregar isso para você. Por quê? Porque você o serve, você trava as batalhas do Senhor. Então não desiste, olha para isso ali. E Ele lembra em nós aquilo que muitas vezes a gente esquece. Eu costumo brincar que no domingo a gente sai daqui muito fortalecido, né? Só que segunda a gente já vai amolecendo, terça, quarta, chega no sábado, às vezes a gente até desviou. Por quê? Porque é tanta carga, tanto peso sobre a gente, que a gente precisa a todo tempo ter alguém lembrando.
É por isso que a comunhão e o exercício do estar em Deus, na igreja, é importante para nós, para esse fortalecimento. Mas é o amigo que vai te ajudar nessa hora. Nessa hora que a caminhada está difícil, ele vai lembrar para você as promessas que Deus te fez. As promessas que Ele tem para você, e você pega e agarra aquilo de novo. Você se renova. A gente precisa dessa bateria, e essa bateria são esses verdadeiros amigos. O texto bíblico diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Deus fala isso, Ele fala da plenitude, do cheio, do completo. Então Ele não veio para dar metade, um pouco, ou alguma coisa. Ele veio para dar tudo para nós. Para que nos tornemos plenos, cheios. E aqui esse pleno tem um contexto de felicidade completa. Quando no próprio texto Davi usa, não por acaso, uma frase dizendo assim, olha, quando ele vai falar da família de Nabal: paz, vivam em paz, shalom, vivam em paz, você e sua família, paz para todos os que estão com você. Muitos anos depois, Jesus despede os seus discípulos e manda que eles entrem casa em casa e digam a mesma frase: paz para todos os que estão com vocês. Shalom, paz e prosperidade de tudo para todos. Ou seja, esse é o projeto de Jesus. É essa vida plena que Ele tem para nós. Agora, a gente sabe que todo esse sistema maligno trabalha para tomar isso de nós. Para roubar, matar e destruir esse sonho e essa promessa que Deus colocou nas nossas vidas. Mas Deus não só fala conosco, como fala conosco por esses amigos espirituais. Que lembram para a gente a todo momento em uma palavra de esperança. Quantos aqui já receberam uma palavra de esperança de um amigo? Cara, acredita. Acredita. Tem uma promessa sobre você. Não desista. Continue a nadar, né? Quarto, os verdadeiros amigos lembram do cuidado e da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Se tem algo que às vezes a gente esquece, e é muito triste, é quando a gente está na dificuldade, enxergar aquelas marcas que Deus já colocou na nossa caminhada. O que eu quero dizer com essas marcas? Durante a nossa caminhada cristã, nessas dificuldades, nós vamos muitas vezes ultrapassando barreiras, e Deus vai marcando a gente. Vai marcando a nossa história com aquilo que Ele fez. E uma das grandes dificuldades da caminhada cristã é que no momento de angústia, de dor e de sofrimento, a gente não consegue olhar para essas marcas. Essas marcas do que Ele já fez em nós. Do que Ele já fez em nossa caminhada. E a gente esquece. Agora, o verdadeiro amigo é esse que tem esse cuidado também de lembrar a gente aquilo que Deus já fez na sua vida. Aquilo que Deus já produziu em você e deixou marcado. Porque quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus, e muitas vezes uma experiência profunda e impressionante. Só que aí num outro momento, no momento de dor em que tudo fica escuro, a gente não consegue olhar para aquelas marcas e aquilo que Deus já fez, e sucumbe na fé. Olha o que ela fala: se alguém puser obstáculo em seu caminho, se alguém tentar desviar você do caminho, saiba que a sua vida honrosa ao Senhor Deus,
está amarrada com firmeza ao feixe das vidas protegidas por Ele. E a vida de cada um dos seus inimigos será tirada longe, como a pedra lançada com estilingue. Ela chega para o Davi e fala: olha o que ele já fez. Quantos gigantes você já derrubou? E olha para as suas dificuldades e vê esses Golias que você já atingiu com uma pedra. Olha para esses que você já derrubou e chegou até aqui hoje. Eu sempre digo que quem foi muito perdoado sabe dar valor para a cruz de Cristo. Eu olho para a minha caminhada às vezes e vejo tantas marcas que Ele veio colocando. E nunca, eu me lembro assim, que nunca uma foi menor que a outra, não. Foi sempre aquilo que eu achei que era impossível acontecer. E Ele fez na minha vida e faz na sua. Por isso eu não sei o momento que talvez você esteja vivendo. A dificuldade por qual você esteja passando. Mas eu sei que é possível você olhar para a sua caminhada e enxergar essas marcas que Ele já pôs em você. Essas marcas que dizem para você: olha, eu estou contigo. Como eu fui naquele dia, eu vou ser hoje. Aí você fala assim: não, mas o jogo está acabando. 44. Está 3-0. Não tem chance. Ele diz: eu sou Deus. Eu sou Deus. Olha para trás. Quantas vezes para você estava nos 44? Você achou que não ia dar mais. E de repente eu levantei a mão. Quantas vezes você achou que estava tudo perdido. E de repente Ele levantou a mão sobre a sua vida. Momentos assim que Deus às vezes nos dá. E nos dá com essa experiência com amigos. São esses amigos que mostram isso pra gente. Eu tenho bons amigos. Aqui eu tenho um monte. Muitos bons amigos. Mas existem aqueles que caminham conosco. E que muitas vezes a gente precisa olhar para as nossas vidas e honrar essas fontes. Eu sei que vocês também, alguns aqui, eu conheço a história de alguns, têm também esses amigos. Honre essas fontes. Essas fontes que jorraram vida sobre vocês. Cuidado sobre vocês. Nesse momento, às vezes, de dificuldade, são eles que nos lembram. E Deus disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E é tão interessante essa frase, porque ela vai aonde? No limite. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que a gente acha que é o último e o grande bastião, né? O último grande divisor de água de nossas vidas, a gente acha que é a morte. Porque às vezes a gente não lembra a eternidade, mas a gente se fixa ali. E aí então Deus nessa frase vai aonde? Vai no limite. Dizendo: ainda que estejam os 47 do segundo tempo. Tempo esgotado. Não vai dar para fazer mais nada. Ainda que esteja ali. Tenha certeza que Ele pode mudar a história. Quinto e último, a atitude do verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo não lembra somente da promessa que Deus tem para a gente, mas da promessa de onde Deus vai nos colocar.
Alguns aqui eu conheço a trajetória. E eu olho e fico feliz de ver aonde Deus colocou. Eu tenho alguns bons amigos. E aí eu olho para a vida destes amigos e vejo aonde Deus os colocou. E são esses amigos também que muitas vezes lembram para a gente. E Abigail diz assim: quando o Senhor realizar todo o bem que prometeu a ti, e o estabelecer como rei de Israel, não haverá em seu coração o peso de um crime de vingança. E quando o Senhor tiver feito o bem para ti, lembre-se de mim. O verdadeiro amigo nos lembra da promessa onde Deus vai nos colocar. E Deus nos coloca ali. Quantas vezes a gente pensa que não chega lá, mas chega, não é assim? A gente acha que vai morrer na praia. Mas Deus faz a gente nadar oceanos, passar por tempestades e chegar aonde Ele prometeu. Porto seguro. Paulo usa um termo, timoneiro, quando ele se refere a Jesus. E o timoneiro é o quê? Era aquele que dirigia o barco. E ele diz que Jesus, o timoneiro, vai nos levar aonde? Ao porto seguro. Ele vai nos aportar ali. E aí eu me lembro de uma outra frase do Caio Fábio, que ele diz algo que eu nunca esqueci. Ele diz que Jesus nos arpoou no trono. Ele pega uma cruz, amarra numa corda, e assim como faziam os sacerdotes quando entravam no Santo dos Santos, que entravam amarrados, Jesus pega a cruz, amarra na gente e arpou a gente no trono de Deus, nos santos dos santos. É a cruz que nos leva até aí. E quando a gente olha isso, a gente percebe que o nosso lugar e aonde Ele prometeu é que nós estaríamos ali. O verdadeiro amigo lembra para a gente aonde a gente vai estar e aonde Deus vai nos colocar. Aí quando olha tudo isso, Davi ouve e percebe todo esse panorama na sua vida, diz assim, fechando o texto: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Ele enviou você para me encontrar. Seja abençoada pela sua sensatez. Seja bendita por me impedir de cometer esse crime e por se preocupar comigo. Juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, não fosse a sua vinda aqui esta manhã, não restaria viva a alma da casa de Nabal. Davi aceitou a comida que ela trouxe e lhe disse: volte em paz, concordo com o que você disse e vou fazer o que você me pediu. Abigail volta para casa. Nabal estava bêbado, tinha dado uma festa. E ela, como mulher sensata, inteligente, não fala nada para o Nabal o que aconteceu, né? Espera o dia seguinte. No dia seguinte ela vai lá, conta tudo para o Nabal o que aconteceu. O Nabal tem um infarto e morre. Olha uma coisa triste. Davi, sabendo disso, o que ele faz? Convida Abigail para jantar. Não é bobo nem nada. Viu aquela preciosidade, falou: não vou perder isso aqui. Olha que mulher é essa. E por fim acaba se casando com ela. Aí eu queria que você pensasse agora então nessa fonte, nesse seu amigo. E assim como Davi exclama, isso aqui é quase uma oração, que diz assim: olha, pensa nesse amigo seu. Não sei, tem alguns aqui que eu conheço que são muito amigos, né? Eu estou olhando já há um tempão aqui para Rayane e para Cleire, eu sei que elas são muito amigas, né? Então pensa nela agora. Márcia, um dia, minha esposa, falando acerca da Ludmila, que ela gosta muito da Ludmila. Teve um dia que ela estava dando depoimento para mim, viu, Ludmila? Um testemunho dela. E ela falou assim: nossa, eu amo tanto ela.
que um dia que ela estava com dor, se eu pudesse, trocava de lugar com ela. Ela falou que orou no seu íntimo, no seu coração, para que aquela dor fosse para ela. Bendito seja o Eterno, o Senhor, Deus de Israel. Ele enviou, olha esse amigo, para te encontrar. Seja bendito Ele, por me impedir de cometer o mal e por se preocupar comigo. Juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer mal, não fosse a sua amizade aqui nesta noite, não estaria viva alma na minha casa. Essa é a oração que o Davi faz e que eu queria que você fizesse por esse amigo. Honrar as fontes. Eu tenho um aqui e eu vou declarar. Eu até pedi para que ele viesse hoje. Uma amizade que nasceu aqui, Carlos Alexandre Marques. Esse é o meu amigo espiritual. Deus fez ele. Eu achei tão interessante, domingo que nós estivemos juntos ali em Goiânia e fomos à igreja. Uma das coisas que mais mexeu ali em mim, que quando nós chegamos, ele me apresentou para algumas pessoas e depois a mãe dele me pegou pela mão e saiu me apresentando todo mundo ali. E assim, a gente tem um relacionamento de muita amizade, que a gente é meio que irmão, né? E ela foi meio que me apresentando como se fosse um filho ali. E de repente ela virou para uma senhora que ela me apresentou e falou assim: esse é quem cuida do meu filho lá em Anápolis. Aquilo mexeu muito comigo. Porque ela falou que ele tinha bons amigos e grandes amigos ali em Goiânia. Mas em Anápolis, quem ela às vezes olhava que estava cuidando do filho dela era eu. E eu quis dizer assim para ela: quem cuida de mim é teu filho. Porque nessa caminhada, não fosse muitas vezes essas atitudes que ele teve para comigo, eu não faria essa oração. E muitos da minha casa, como diz a oração, não estariam vivos. Porque ele me sustentou muitas vezes, me impediu de fazer o mal, olhou com cuidado para mim, e eu nessa noite queria honrá-lo, honrar as fontes, de onde brotou água viva sobre a minha vida. E eu queria que você ficasse em pé nesse instante. E eu vou convidar você para vir orar comigo aqui. E eu queria que você viesse com seu marido, sua esposa, seu namorado. Mas eu queria que você trouxesse seu amigo espiritual para orar por ele aqui. E juntos, nessa comunhão, né, nesse amor, né, talvez se não tiver aqui esse amigo de caminhar,